estrela do Disney Channel a polêmicas com o OnlyFans, a Bella Thorne definitivamente deixou pra trás a imagem de boa menina da TV e se tornou uma das personalidades mais controversas da sua geração. Oi, eu sou a Bruna, sejam bem-vindos ao canal. E a artista, que hoje em dia tem 28 anos, começou a trabalhar como atriz mirim para ajudar a sustentar a sua família, principalmente após 2007, quando aos 10 anos o seu pai morreu em um acidente. Criada pela mãe que sustentava sozinha 4 filhos, ela enfrentou muitas dificuldades financeiras. Indo para sua carreira, o primeiro papel de Bella foi em 2013, em que ela interpretava uma fã no filme Ligado em Você. Foi uma participação bem pequena e ela nem chegou a ser creditada. Anos depois, entre 2006 e 2007, ela fez pequenas participações em Entourage e D.O.C., mas o seu primeiro papel com um pouco mais de destaque veio com Dirty Sexy Money. Depois disso, ela continuou conquistando outros papéis tanto no cinema quanto na televisão. Uma das suas primeiras péssimas experiências na indústria foi quando ela tinha 10 anos e ela estava fazendo alguns testes. Um dos diretores liga para dar um feedback para a mãe dela e ele disse que ela não tinha conseguido o papel porque ele sentiu que a Bella estava flertando com ele e isso o deixou desconfortável. Ela tinha 10 anos, bizarro, né, gente? Enfim, é em 2009 que com 13 anos de idade a Bella consegue o papel da sua vida após uma audição para No Ritmo ou Shake It Up. A série foi lançada em novembro de 2010 no Disney Channel e foi justamente o que a projetou para o público adolescente, transformando-a em um dos novos rostos da emissora. Só para relembrarmos, o enredo da série acompanhava as aventuras de Cissy Jones, interpretada pela Bella Thorne, e Rocky Blue, por Zendaya, e elas trabalhavam como dançarinas de apoio em um show local, o Shake It Up Chicago. Também mostrava suas aventuras fora do trabalho e os seus sonhos. Um fato interessante é que a Bella não sabia dançar quando fez a audição, então quando ela soube que tinha passado, ela passou a ter aulas de dança para melhorar essa habilidade, né? O programa foi um sucesso absoluto. Na estreia foram mais de 6 milhões de espectadores e foi a segunda melhor estreia de séries da Disney, só ficou atrás de Hannah Montana. Lembrando, aqui estamos falando sobre estreia de séries e não de filmes, que aí entra o High School Musical, né? Em 2011 foi lançado o álbum Shake It Up Break It Down com a trilha sonora da série, e uma das músicas de destaque foi Watch Me, cantada por Bella e Zendaya. Inclusive, essa foi a primeira música oficial de Bella. O álbum chegou no 22º lugar da Billboard Hot 100 e a música entrou na Billboard Hot 100, além de receber certificados de ouro. Depois, em 2011, foi lançado Shake It Up Live to Dance, que alcançou o primeiro lugar na parada de álbuns infantis dos Estados Unidos. Foi mais ou menos nessa época, entre 2011 e 2012, quando ela tinha 14 anos, que Bella quase foi demitida da Disney por usar um biquíni. Escuta só as palavras da artista: "Uma vez quase fui demitida do Disney Channel porque eu tinha 14 anos e usei um biquíni na praia. Uma estilista com quem eu estava saindo colocou uma corrente em mim, tipo uma corrente de corpo, sei lá, não me importo. Um fã tirou uma foto minha na praia e quase fui demitida. A notícia foi parar em todos os meios de comunicação, viralizou na época. Era tipo, como essa garotinha se atreve a fazer isso? Que nojo." Ela explicou que as pessoas começaram a pressionar a Disney para demiti-la, mas eles não fizeram isso. Porém, deram um toque nela, dizendo que o pessoal estava criticando muito eles pelo biquíni e que na próxima vez que ela fosse à praia, deveria usar uma camiseta mais larga. Pulando para 2013, o Disney Channel anunciou que No Ritmo seria cancelada após a 3ª temporada, mesmo sendo um dos programas mais assistidos do canal na época. Ou seja, a série foi exibida de 2010 a 2013, totalizando 3 temporadas. Era pra ela ter saído dessa financeiramente bem, estável pelo menos, né? Mas não foi bem assim. Quando ela abriu a conta dela, tinha apenas $200. Na entrevista chegaram a perguntar para onde foi o dinheiro e ela respondeu: "Vocês sabem para onde foi", e não deu mais detalhes. Nesse mesmo ano, ela assinou um contrato com a Hollywood Records e chegou a anunciar um álbum com 11 músicas intitulado Call It Whatever. No entanto, o projeto acabou sendo cancelado porque, segundo a própria Bella, ela não estava feliz com as músicas, que considerava fracas e com excesso de autotune. Em 2014, ela lançou o EP Jersey, que incluía o single Call It Whatever. A música ficou na 47ª posição da parada da Billboard Hot Dance Club Songs. Depois chegou ao 10º lugar e permaneceu por algumas semanas no ranking. Ela também lançou uma trilogia de livros chamada Autumn Falls, que acompanha uma jovem lidando com os desafios da adolescência com a ajuda de um diário que pode ter conexões com o sobrenatural. No cinema,
participou do filme Juntos e Misturados ao lado do Adam Sandler e da Drew Barrymore, interpretando a filha do personagem do Adam. Além disso, Bella também apareceu na série Scream, uma adaptação da MTV inspirada na franquia Pânico. Até que em 2015 ela conseguiu um papel que a colocou ainda mais em evidência na comédia The Duff, que foi um sucesso entre o público adolescente. Em 2017, ela também chamou a atenção ao estrelar The Babysitter da Netflix, que também fez um barulho bacana. Nesse período, claramente, ela estava passando por uma transição de imagem, né? Tanto que ela contou que durante a Disney, ela tinha que forçar a sua voz para parecer mais doce e jovem. Então, depois que ela saiu, se sentiu mais livre. E o público também a enxergava como ousada. Ela não escondia que falava palavrões, que ia em festas, que fumava, bebia, fumava maconha. No Twitter, ela até se assumiu como bissexual. Ai, meu Deus, qualquer artista faz isso hoje em dia. Mas ela veio da Disney, então foi um choque para as pessoas, porque ela era princesinha e do nada virou a vida louca, sabe? Partindo para uma polêmica bem forte que aconteceu em 2016, a Bella começou a namorar o Tyler Posey logo após o término do seu relacionamento com Greg Sulkin, que havia durado cerca de 1 ano. A Bella e o Tyler não esconderam o romance, mas o relacionamento durou apenas cerca de 2 meses e eles terminaram em novembro de 2016. O problema é que aparentemente o público não sabia que eles já tinham se separado. Pouquíssimo tempo depois, a Bella foi vista na praia com o Charlie Puth e a internet começou a especular um possível triângulo amoroso entre os três. A confusão aumentou ainda mais quando um fã resgatou uma entrevista antiga de Tyler e Bella que dava a entender que eles ainda estavam juntos. O Charlie acreditou nisso, respondeu o tweet e declarou que não conhecia o Tyler, mas que nenhum homem deveria ser tratado daquela forma, que estava chocado e queria se afastar da situação porque ninguém merece ter o coração partido assim. Basicamente deu a entender que ele estava terminando com a Bella publicamente pelo Twitter, acreditando que ela ainda estava em um relacionamento. A Bella chegou a esclarecer que ela e o Tyler realmente tinham terminado, fazia cerca de 2 semanas quando as fotos foram tiradas, e que ela e o Charlie eram apenas amigos, não tinham nada sério. Mesmo assim, o hate pra cima dela foi bem pesado. Cerca de 9 anos depois, no ano passado, em um comentário do Instagram, ela afirmou que o cantor mentiu para todo mundo sobre ela e fez essa ceninha no Twitter para gerar uma onda de ódio porque ela não quis dormir com ele. Outro relacionamento polêmico da artista foi quando ela assumiu um namoro poliamoroso em 2017 com uma youtuber chamada Tena e o rapper Modson. Mas em 2019, Tena e Bella terminam e a Bella continua com o Modson. Porém, poucos meses depois, os dois também terminam e o clima ficou meio tenso. Na verdade, de primeira, o relacionamento parecia ter finalizado de boa, até porque a Bella escreveu que ainda o amava, mas tudo que é bom precisa acabar. Entretanto, em uma entrevista, o rapper brincou que planejava vender as coisas de Bella no eBay caso ela não fosse buscar. A artista não gostou nada disso e tweetou que o rapper estava doido para aparecer na mídia e citou que quando ela foi buscar o seu computador, ele chamou a polícia. No Twitter, o Mod respondeu que não foi bem assim, ela apareceu sem ser convidada 24 horas depois do término, ele não estava em casa para ver o que ela ia levar e por Bella não ser muito confiável, ele não achou seguro. Enfim, não houve prisão porque ela concordou em sair do local. Depois disso, eles brigaram publicamente mais algumas vezes e a Bella também brigou com a Tena, que foi vista em um jantar com o Modson, e a artista chegou a comentar que ela e a youtuber não se davam mais bem porque ela quebrou o código das garotas. Enquanto essa treta ia rolando, ela também lançou um novo livro chamado A Vida de uma Aspirante a Magnata Desordem Mental, que é uma coleção de poemas sobre a vida dela, os seus problemas pessoais, relacionamentos, acontecimentos marcantes. E como se o 2019 de Bella não estivesse caótico o suficiente, nesse mesmo ano ela contou no Twitter que estava sendo chantageada por um hacker que havia conseguido fotos íntimas suas e ameaçava publicá-las. Como resposta, a Bella decidiu tomar o controle da situação e publicou as próprias imagens na rede social. Ela afirmou que aquela pessoa não tinha poder nenhum sobre ela e desabafou dizendo que por muitos anos homens tinham tirado vantagem dela e que estava cansada disso, por isso decidiu divulgar as imagens que estavam sendo usadas para ameaçá-la. Isso teve tanta repercussão que a atriz Whoopi Goldberg criticou a Bella, dizendo que, na opinião dela, pessoas famosas não devem tirar esse tipo de foto. A Bella respondeu esses comentários bem triste, chorando, dizendo que sempre admirou a Whoopi, mas se sentiu muito ofendida e triste com o que foi dito. Infelizmente, a atriz teve uma longa batalha contra o
abuso sexual. Mais ou menos alguns meses antes dessa exposição das fotos íntimas, uma pessoa tentou bancar um engraçadinho no Twitter escrevendo: "O que a Disney fez com essa garota? Acho que ela foi molestada." E a Bella respondeu que sim, mas não foi na Disney. Durante uma campanha, ela desabafou que foi abusada até os seus 14 anos de idade. Isso só parou porque ela teve coragem de trancar a porta. E o pior é que, aparentemente, as pessoas que trabalhavam com ela, ao redor dela, percebiam que algo estava errado, mas nunca fizeram nada, nunca falaram nada, perguntaram. Hoje em dia, ela acredita que, por ter sido exposta a essa situação tão cedo, é a razão do porquê ela age dessa maneira, muito impulsiva, meio rebelde, essa questão de ser bem pública sobre o sexo. Voltando para 2019, e sim, que ano, né? Ela estreou como diretora em um site de vídeos adultos mais 18, com o curta Her and Him. Não foi um filme pornô convencional, e sim algo descrito como uma peça artística com conteúdo explícito, e ela até recebeu um prêmio no Visionary Award do Pornhub pelo seu desempenho como diretora. A artista também se tornou empresária, lançou a sua marca de maconha chamada Forbidden Flowers, lançou algumas músicas e trabalhou em alguns filmes também. Até que chegamos em 2020, ano da pandemia, e ano que a Bella Thorne entrou no OnlyFans e faturou mais de 2 milhões de dólares em 24 horas. Ela justificou que decidiu fazer isso como uma forma de pesquisa para interpretar uma profissional do sexo em um possível projeto do diretor Sean Baker, conhecido por filmes como A Nora, Projeto Flórida. Além disso, a Bella afirmou que pretendia investir os ganhos na própria produtora e também em ações de caridade. Porém, essa empreitada deu maior confusão porque ela prometeu uma foto explícita por 200 dólares e quando as pessoas pagavam, recebia uma foto dela com lingerie, o que gerou muita insatisfação. Os assinantes começaram a acusá-la de golpe, pediram muito reembolso e a plataforma ficou meio tipo: o que a gente vai fazer? Precisamos mudar algo para que isso não se repita no futuro. Então eles mudaram algumas políticas e a partir daquele momento as assinaturas poderiam ser até 50 dólares e as gorjetas até 100, o que antes não tinha limite. O pagamento passou a ser mensal, antes era semanal, e isso deixou muitos criadores de conteúdo do OnlyFans revoltados. Então tinha os criadores contra a Bella e os próprios assinantes do OnlyFans dela. Além disso, ela foi pega no pulo mentindo porque a justificativa de ter entrado na plataforma foi pelo filme, certo? Pois muito que bem, vem aí o golpe final. O próprio diretor confirmou que ele não estava fazendo um filme com a Bella. Na verdade, a única conversa que ele teve com a atriz aconteceu depois que ela já havia entrado na plataforma e teria sido justamente para aconselhá-la a conversar com os profissionais do sexo antes de tomar essa decisão para não prejudicar a comunidade. Mesmo assim, com toda essa polêmica, em 2021 ela se tornou a criadora de conteúdo mais bem paga da plataforma, chegando a faturar cerca de 11 milhões de dólares por mês. Atualmente a sua plataforma está inativa e as suas últimas polêmicas são referentes a ela ter pedido o seu noivo em casamento, e Bella não gostou das críticas e disse que ninguém tem direito de julgar. Também em 2025 a artista fez algumas acusações sérias contra o ator Mickey Rourke, dizendo que uma das piores experiências de sua vida foi contracenar com ele no filme Girl de 2020. Ela acusa o artista de tê-la machucado propositalmente durante uma cena utilizando uma ferramenta de metal de forma inadequada, o que teria causado hematomas na região pélvica. Segundo Bella, o objeto deveria ter sido direcionado ao joelho dela conforme o combinado para a gravação. Ela também afirmou que ele teria a humilhado na frente da equipe ao acelerar o motor de um veículo durante outra cena, fazendo com que ela ficasse completamente suja. Para piorar, depois de ela ter passado por tudo isso, ele não queria finalizar o filme. Ele se recusava a falar com o diretor, produtor, então Bella teve que implorar para ele voltar às gravações. O filme onde tudo isso teria acontecido é de terror, suspense, e a Bella já admitiu que é muito fã do gênero e o currículo dela reflete isso. Tanto que entre os trabalhos mais recentes dela estão Saint Clair, Find Your Friends, que são de suspense e terror, e ambos foram lançados em 2025. Mas não é como se ela atuasse apenas nesse tipo de produção. Por exemplo, Spring Breakers vai ganhar uma continuação com um novo diretor e um novo elenco, incluindo a própria Bella. Com certeza ela foi mais uma das atrizes mirins da Disney que depois que saíram de lá geraram várias discussões e polêmicas, e não dá pra negar que a carreira dela foi marcada por muitas controvérsias, né?
Mas e aí, vocês lembravam de alguma? Eu esqueci alguma? Porque são muitas, né? Vão comentando aqui, porque agora eu vou indo nessa e tchau!